Foi quando eu arrumei um namorado que era do Esquadrão da Morte. E esse meu namorado era do Esquadrão da Morte. Em 1968 para 9, ele apareceu morto. E eu, muito jovem ainda, morando na Lapa, mas eles comigo nunca se meteram, eu sabia que eu não tinha nada com aquilo, porque eles levavam o nome dos 10 homens de ouro, mas aquilo ali já tinha essa mesma atrapalhada que tem hoje em dia. Isso que está acontecendo hoje, para mim não é novidade, aquilo eu já via entre eles. E aí eu tive envolvimento com uma pessoa também, que não falo o nome, muito conhecida aqui de São Paulo, que é no envolvimento porque ele super bem casado com uma mulher famosíssima aqui em São Paulo. E esse homem se apaixonou por mim. E eu nem tanto por ele, mas envolvimento. E uma noite ele me disse para mim que aquilo não podia continuar, que ele era um homem casado, as mesmas coisas que a gente vê hoje ainda. Que eu queria? E eu já tinha visto de fotografias da Cocinelli, eu já tinha visto fotografia da Bambi, da Capucine, de todas aquelas grandes estrelas de Paris. Aí me virei para ele e disse, mas isso já tendo passado 3 espetáculos no Rival, grandes dificuldades. Eu te dou a passagem. Eu não acreditei que ele poderia me dar uma passagem. E ele me deu uma passagem. Em 1969, e eu fui para Paris com $300 que ele me deu, porque ele queria se livrar, porque eu era como um rabo de foguete. Se aquilo estoura, eu menor, já nem sereia, nem tubarão. Naquela fase, eu tinha um peito já pequenininho, que nós começamos a tomar hormônio. A Rogéria me aplicava, uma aplicava na outra, que era um hormônio, que o seio começava a sair. E eu fui embora para Paris. Fui embora para Paris, chegando em Paris, sem saber falar uma palavra de francês, nada, nem um café eu sabia pedir. Mas eu já tinha o endereço do hotel, que um amigo, aquelas coisas de amigo, né? E eu sempre fui muito cuidadosa com as coisas e guardei o endereço daquele hotel. E sabia que ali morava travesti francês, sabia que morava travesti espanhol, portuguesas, as gregas, que eram lindíssimas. E cheguei nesse hotel em Pigalle, 7 de setembro de 1969. Subi com uma mala. Quando eu cheguei no topo, tinha uma moça que era encarregada do hotel. Você perguntou para mim em francês. Eu falei para ela que eu não sabia nem pedir um café. E aí ela me disse, o que eu vim fazer aqui? Mas ela começou a falar em espanhol. E eu já entendi um pouco, a gente se vira, né? No espanhol, quem não se virar. Comecei a me virar ali com ela, e nisso me desce um travesti que ia para o trabalho fazer show espanhola. E me olha, me pergunta, o que você veio fazer aqui? Eu falei assim, eu quero fazer show. Para ela, você é o quê? Você é brasileira? Eu falei, sou brasileira. Aí ela me disse assim, mas por que você veio para aqui? Eu falei assim, eu vim porque eu tenho que tentar sorte, porque no Brasil está difícil, por causa da ditadura, esses problemas todos que estão acontecendo, e ele já sabia. Aí ela olhou para a mulher e perguntou, mas você não tem um quarto para ela ou para ele? E ela disse, não, está tudo cheio. Ela me olhou assim, disse assim, fica lá no meu quarto. Claro que pediu o passaporte, porque não me conhecia, você não vai colocar ninguém dentro da sua casa. Me pegou o passaporte e me trancou e foi trabalhar. E eu, naquele dia, você não pode mais, eu cheguei, eram umas 4 horas da tarde,
com uma fome e não entendia nada que estava escrito na geladeira, não sabia mexer, não sabia nada. E de 1h da manhã, 2h da tarde, ela chegou, sentou e começou a conversar o que eu tinha ido fazer. E eu falei para ela que eu queria fazer show, que já tinha visto fotografia, que eu queria conhecer a Cocinelli, Ela falou assim para mim: você sabe que aqui é muito difícil, mas quem sabe, foram as primeiras palavras, quem sabe que você vai conseguir. E eu posso fazer o seguinte, marcar um teste para você fazer lá na boate, que chamava-se Madame Arthur. E eu digo, tudo bem, mas olha, você trouxe dinheiro para comer? Eu digo, eu só tenho esse dinheiro aqui. Eu não sabia mexer no dinheiro, entendeu? Lá, eu tinha dólar na época. E aí ela me marcou o teste para dia 13 de setembro, para fazer dentro do Madame Arthur. Eu fui fazer o teste com mais 15, só eu de brasileira. E sem saber o que elas estavam falando, as espanholas, principalmente grego, né? É dificílimo grego. Eu não entendia nada. Nisso desce o sobrinho do dono da casa, que era o mesmo dono do carrossel, e me viu. Aí me olhou assim, e falou com a minha amiga, que era espanhola, que me levou. E aí ele disse assim, não, ela não vai ficar aqui. E eu estava achando que o homem não queria que eu fosse fazer um show. Não entendia o que ele estava falando. Francês? Não, ela vai para o carrossel. Aí a minha amiga disse, Ninha, você veio com muita sorte. Todas querem ir para lá e não vão. E a senhora vai. Eu digo, para onde? Era para o carrossel. E fui trabalhar no carrossel de Paris, com as maiores estrelas do mundo do travesti. Que a primeira noite, quando eu entrei no camarim para me vestir, para me fazer a transformação, eu tive uma crise de choro. O que eu vim fazer aqui? Eu não vou conseguir nada da minha vida aqui, porque elas já estavam todas arrumadas. Todas naquela época já tinham feito depilação, todas já estavam operando, nariz operado, tinha até operada já. Você tem, o que eu vim fazer aqui? Aí uma outra espanhola que trabalhava na casa, digo, não, nena, tu és guapa e jovem, você não pode desistir, fica aqui. Eu fui para fazer o show. Na primeira noite que eu fiz o show, eu consegui um namorado rico. Sabe por quê? Não era beleza só, eu tinha um tom de pele, eu tinha juventude. E tinha aquela coisa de brasileira. Você sabe que brasileiro, quando quer, consegue. Eu tinha tudo que elas não tinham. Elas tinham beleza, tudo, mas não tinha aqueles que o francês gostava de ver. E dali, 1 mês depois ou 2 meses depois, chegou a Valéria, que veio de Hong Kong, e chegou a Rogéria, que estava na Itália. Trabalhando 1 mês e meio dentro do carrossel, já que eu devo muito a um travesti que está vivo em São Paulo, em Paris. Estive com ela agora em dezembro, que se chama Capucine, deve estar com 80 e poucos anos. E a Bambi, que está maravilhosa, também estão vivas em Paris. Fomos ficando, porque a Capucine falava um pouco de espanhol. Fomos entrosando. 1 mês depois, o dono da casa pergunta se eu não quero ir para o Egito. E aí eu falei para ele, como ir para o Egito? Mas que a Rogéria vai também. Foi aí que a Rogéria me deu muita força para me levar para o Egito. Não, tem que levar, é brasileira, minha amiga. Fomos para o Egito, ficamos 3 meses de grande sucesso no Egito, no Cairo. E dali fomos para o Teherã. Quando eu vejo isso tudo no Irã, eu tenho fotos maravilhosas no Teherã, sabe, com namorado iraniano e aquelas coisas todas. Do Teherã, Egito, Teherã, Bangkok, Bombay, tudo isso eu conheci
como uma das vedetes do Carrossel de Paris. Voltamos para Paris e ficava nessa coisa de viajar. Era Berlim, era Munique, era para Bruxelas, era para aqueles lugares ali fazendo espetáculo, mas era sempre assim, 6, 8, 9, cada um vai para um lugar. Aquela casa mantinha esse tipo de espetáculo. A Rogéria veio para o Brasil, a Valéria veio primeiro para o Brasil, foi quando a Valéria foi trabalhar com o Miele e o Ronaldo Bosco. Depois veio a Rogéria, foi trabalhar com a Gildo Ribeiro. E eu fui ficando. A minha primeira volta no Brasil foi em 72. Fui para o baile de carnaval no Cinema São José, na Praça Tiradentes, mas nessa época já entrei no baile de biquíni. Eu já tinha vindo de Paris, já tinha feito tudo que eu podia fazer. Já tinha feito nariz, já tinha feito orelha, já tinha feito tudo. Quando eu entrei no baile, eu acabei com o baile, quer dizer, porque eu era a única de biquíni naquela época. E aí teve um lado muito bom para mim, mas muito, de um outro lado, foi, não sei se foi negativo, que foi, porque todas que me viram dentro da revista Cruzeiro, ganhei página, revista Cruzeiro, começaram a ir tudo para Paris. Olha, foi uma leva de São Paulo, foi uma leva do Rio de Janeiro, tudo que me viram, se ela ficou assim, como é que nós não vamos ficar? A pergunta era essa, a resposta era essa. Só que ali, onde nós trabalhávamos, dentro da boate, tinha que ter alguma coisa, algo diferente, senão não entrava. Várias tentaram e não conseguiram entrar dentro do Carrossel de Paris. Só que primeiro foi Dalois, segundo Valéria e Rogéria, e terceira, quarta eu. Depois não entrou mais brasileira ali para fazer o tipo de espetáculo que eles queriam. Aí, como elas não conseguiam trabalho, começou a coisa da prostituição, que eu sou muito a favor disso. Porque se não tem trabalho, tem que se virar de uma outra forma. E essa outra forma, qual seria se você não tem trabalho? É se prostituir. Que eu sou a favor disso até hoje. Quando eu passo na Rio Freitas, elas me chamam, me beijam, me cumprimentam. Eu dou a maior força, porque se elas não têm trabalho, como você vai viver? Roubando? Não pode ser. E se ainda tem prostituição, vão para a prostituição. Nunca fui contra, nunca fiz. Mas se eu tiver, nunca fiz assim termo, ficar parada na rua, mas se eu sair na rua e não tiver um cliente, claro, eu cansei de fazer. Como é que eu não ia fazer?